presença conosco nessa manhã de quinta-feira do médico oftalmologista, Dr. Marcelo Saito, né, que faz parte aqui da Isoolhos, né, aqui em Araxá. Até conversava em off com o doutor aqui, né, e a gente recebe muitos elogios, né, do trabalho, né, que ele desenvolve aqui em Araxá já há algum tempo. Doutor Marcelo, prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Imbiara, programa Imbiara Notícias, né? Muito bom quando a gente consegue trazer, né, um profissional, um médico, né, para poder levar a informação, né, para a população. É um tempo diminuto, né, mas que a gente atinge, né, uma grande massa, né, Márcio? E são muitas pessoas que recebem, né, informações ao mesmo tempo, né, principalmente numa área como a do senhor, que é uma área, né, bastante solicitada, né? Eu até comentava com o doutor aqui, né? O doutor ainda falava, né, o coração e a visão, né, Márcio? A preocupação que as pessoas têm, né, claro, com a visão. Até um certo tempo não era assim, doutor, mas a gente sente, talvez, aí nessa última década que as pessoas estão, né, talvez tendo um pouco mais de facilidade, né, mais acesso também, né, às especialidades, né, e na oftalmologia não é diferente. Prazer tê-lo conosco aqui pela primeira vez aqui no Imbiara Notícias. Bom dia, meus amigos, é uma honra estar aqui, né, muito obrigado pela lembrança, espero poder ajudar. E realmente, igual a gente comentava, eu acho que hoje em dia a conscientização aumentou, né, e o acesso também. Então, com isso tudo, eu acredito que cada vez mais a procura pelo bem-estar, né, pela saúde, seja cada vez maior. Tá certo. Doutor, para quem não conhece, né, que é muito difícil, né, porque o senhor já está um bom tempo aqui em Araxá, como que o senhor veio para Araxá, né, e há quanto tempo que o senhor está desenvolvendo o trabalho, né, com a Isoolhos aqui? Na verdade, eu comecei aqui atendendo pelo serviço público, na época do Toninho, né, eu residia em Sacramento, mas eu atendia aqui e fazia a cirurgia de catarata dos pacientes daqui. Eu atendia lá na Unisa na época. E depois de um certo tempo, eu abri um consultório aqui. E depois eu fiz essa parceria com os meus sócios lá da ISO de Uberlândia. E hoje nós temos a ISO Araxá, né? E em torno aí de 6 a 7 anos atrás nós inauguramos. Tá certo. A oftalmologia hoje, doutor, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz, assim, de uma maneira geral, né, da especialidade? Né, como que o senhor vê? O senhor até comentava em off comigo que o senhor sente que hoje há uma acessibilidade maior, né, uma facilidade para as pessoas terem acesso, né, à especialidade, algo que talvez aí há 10, né, 20 anos atrás talvez não era tão, às vezes as pessoas não tinham, né, às vezes a facilidade que tem hoje para acessar o especialista. E no caso específico da oftalmologia? Sim, na verdade, igual a gente comentou, o acesso hoje é muito maior, né? Tanto o acesso em termos financeiros, como tem hoje convênios, hoje tem atendimento pelo serviço público, como também pelo aumento do número de profissionais que atendem, né, a formação de especialistas. Então, considerando tudo isso, eu acredito que cada vez mais a oferta, né, do serviço aí vai aumentar cada vez mais. Ok. Nós estamos com o Dr. Marcelo Saito, né, médico oftalmologista, que participa conosco ao vivo no Imbiara Notícias dessa quinta-feira, né? A gente deixa também o telefone, né? O Márcio, né, vai receber ali as ligações, o 36617188. É claro que você não vai fazer uma consulta com o doutor aqui, né? Mas qualquer dúvida, né, com certeza estando, né, dentro da possibilidade, ele vai procurar esclarecer. Para a gente abordar algumas situações, né, que envolve a questão da oftalmologia, doutor, eu gostaria que o senhor falasse, eu vou começar abordando a respeito da catarata, né, que a gente ouve muitas pessoas, é claro que pode até atingir pessoas, né, mais novas, mas a gente vê mais as pessoas com mais idade enfrentando, né, esse problema. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da catarata, como é que é, né, o tratamento, é só cirúrgico? Sim.
Na verdade, existem vários tipos de catarata. A mais comum é a senil, que está relacionada com a idade. Mas também a gente pode ter cataratas congênitas, traumáticas, etc. As congênitas são desde quando é bebê. E as traumáticas são depois de um trauma, um acidente, alguma coisa assim, pode desenvolver. E a senis, que é decorrente da idade. Então é uma classificação do cristalino em que o cristalino é uma lente que tem dentro do olho e que ela precisa ser transparente para o raio de luz poder passar através dela. E com o tempo ela vai ficando mais opaca, então dá a sensação de embaçamento visual. E isso é progressivo, né? Não existe medicamento que consiga reverter, o procedimento é cirúrgico. Só que a cirurgia de catarata hoje está muito avançada. Hoje em dia a gente usa anestesia tópica, só com colírio, e se usa um método chamado facoemulsificação, em que você quebra o cristalino, aspira e coloca uma lente dobrável dentro. Então, hoje nem se dá ponto na cirurgia de catarata. E não tem internação, nada disso. É anestesia só com colírio. Então, é um procedimento hoje muito seguro. Tem que ser bem indicado, bem estudado, né? Mas o ato em si é bem rápido, indolor e com bons resultados. Dentro das doenças que atingem a visão, é grande o número de pacientes hoje que procuram o consultório com a questão da catarata, doutor? Porque com o aumento aí da expectativa de vida, né? Então a incidência de catarata é maior. E outra coisa que influencia também é o seguinte, porque o quanto a catarata interfere no dia a dia do paciente. Como hoje em dia as pessoas com mais idade são cada vez mais ativas, né? Computador, dirigir, etc, cada vez mais há uma necessidade visual maior. Então, com isso, a catarata interfere cada vez mais na vida da pessoa. Consequentemente, o índice de cirurgias e de diagnóstico de catarata aumenta. Ok. São 9h15. Doutor, e a miopia? A miopia é um vício de refração, na verdade. É mais comum? Em termos assim, entre as ametropias que a gente chama, que seria basicamente a hipermetropia, miopia e astigmatismo, esses três são os mais comuns. A miopia provavelmente um pouquinho mais do que as outras. O que é a miopia em si? A miopia é uma dificuldade para enxergar longe. Então, quando se forma a imagem dentro do olho, ela forma um pouco antes do que deveria. Então, quando a gente usa uma lente de contato ou um par de óculos, a gente projeta a luz um pouco mais para trás para ficar no foco certo. Ok. E o senhor citou aí a questão do astigmatismo, né? O que é o astigmatismo, né? O astigmatismo também é um vício de refração, é um tipo de grau, para ficar mais fácil de entender. Geralmente está relacionado com a córnea. Tem vários tipos de astigmatismo também. Mas o mais comum é o corneano. Então a córnea é essa parte transparente do olho, né, que fica na frente da parte colorida, que é a íris. Então ela, às vezes, com alguma irregularidade, leva a um astigmatismo. E isso dá uma distorção na imagem. Então a pessoa consegue ver, mas não tem nitidez, perde a nitidez da imagem. Deixa eu até passar uma pergunta para o senhor, até de um ouvinte nosso assíduo aqui do Imbirara Notícias, que é a dona Maria José, lá do Santo Antônio. Ela até tinha me passado que assim que a gente tivesse esse contato com o senhor, que a gente pudesse fazer essa pergunta. Ela fez exame de vista, né, já é uma senhora já de 50 e poucos anos de idade, ela fez um exame de vista há cerca de 2 anos atrás. E de um certo tempo, né, de uma questão aí de uns 40, 60 dias, ela vem sentindo, assim, às vezes, algumas tonteiras. Aí ela fez todo um check-up, ela ficou preocupada, fez um exame geral, né, com cardiologia, para ver questão de exame de sangue, fez também porque ela pensou que poderia estar com labirintite, também procurou, né, até foi o doutor Clésio, né, os exames todos normais. E sugeriram para ela que, de repente, poderia as tonteiras serem, né, da questão da visão, que ela deveria procurar um oftalmologista para verificar a questão da vista, até porque tem cerca de 2 anos, né? Ela usa óculos e tem cerca de 2 anos que ela não vai a um oftalmologista, né?
Pode ser, essa questão da tonteira, da pessoa se sentir às vezes meio aérea, pode ser alguma coisa relacionada à visão? É possível, mas é improvável. Porque assim, se a visão estiver muito ruim, pode levar, porque como você enxerga pouco, fica difícil você manter mais o equilíbrio. Mas é improvável porque 2 anos é um tempo relativamente curto para levar a tantos sintomas. Mas o ideal é fazer uma consulta anualmente. Pelo menos uma vez por ano, passar no oftalmologista. Exatamente. E a questão, às vezes, das pessoas reclamarem muito, doutor, da questão da dor de cabeça. Pessoas, às vezes, tem muita essa questão de falar assim, dor de cabeça, dá uma olhada, vai no oculista, que pode ser a questão, né, da visão. Pode gerar dores de cabeça? Pode sim. Quando tem algum vício de refração, o esforço visual pode levar a cefaleia, dor de cabeça. O ideal é fazer a consulta, porque como hoje em dia o nosso esforço visual é grande, né, computador, dirigir, esse tipo de coisa, o esforço grande, mesmo graus mais baixos, pode até levar a uma cefaleia, sim. Tá certo. São 9h19. Nós estamos com o Dr. Marcelo Saito, médico oftalmologista da Isoolhos Araxá, participando conosco nessa manhã de quinta-feira. Já o Márcio vai trazer algumas perguntas, já temos a participação dos ouvintes conosco nessa manhã de quinta-feira. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor falasse, né, a gente ouve muito, né, tem ouvido muito essa questão, as pessoas falarem de doença do fundo do olho, né? O que seria essa doença do fundo do olho? O fundo do olho é a retina, que é a parte de trás dos olhos, né? Fazendo uma comparação, é como se fosse o filme da máquina fotográfica, é onde capta a imagem. A retina, ela pode ser sede de muitas patologias, né? Hoje em dia, o que é mais preocupante é a retinopatia diabética, que é decorrente do diabetes, né? E tem uma incidência muito grande naqueles pacientes que não conseguem manter o diabetes controlado. Então, ela realmente é a mais comum. E tem outros, tem a degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração no fundo do olho decorrente do passar do tempo, da idade mesmo, né? Entre outras, as mais comuns são... E o tratamento é tudo na base da correção de lente? Não. Não? Geralmente as doenças retinianas levam a um procedimento cirúrgico. Ou laser, ou às vezes fazer uma vitrectomia, retirada de membrana. Tem vários procedimentos que podem ser feitos, né? Mas o mais importante é a detecção precoce. Quanto mais cedo você detecta uma alteração, mais rápido e com melhores resultados você consegue. Por isso que é aconselhado passar pelo menos uma vez por ano no oftalmologista. Com certeza. Com certeza. Especialmente os diabéticos, no caso específico aí do fundo do olho. Ok. Vamos para as perguntas então dos ouvintes. Vamos lá, a gente perguntar para o doutor Marcelo então, doutor Marcelo, e agradecer, foram várias participações, o pessoal vai ficar até chateado que não deu para a gente atender a todos, mas a gente agradece pela audiência. Primeiro, dois agradecimentos, doutor Marcelo, primeiro da Licina, que é do bairro Cincinato de Ávila. Ela diz que a avó operou com o senhor de catarata em Sacramento e elogia bastante, viu, Eustáquio, o trabalho do doutor Marcelo. Inclusive ela disse que após 10 dias da cirurgia ela já teve a visão perfeita. Então ela agradece o carinho e ela diz do respeito e do carinho que o senhor tem com todas as pacientes. É a nossa ouvinte Licina do bairro Cincinato de Ávila. Eu que agradeço, né? Com certeza, se foi em Sacramento já tem muitos anos, né, Licina? Eu agradeço muito a confiança e lembrar de mim, né, depois de tanto tempo, eu agradeço muito. Isso é gratificante, né, doutor? Sem dúvida, é o melhor retorno que a gente pode ter, né? É o paciente lembrar da gente, lembrar dele. Isso é muito bom. Muito obrigado. Tá certo. Vamos agora para as outras perguntas então aqui, Eustáquio. Primeiro da Maria, que é do bairro Santa Maria. Ela pergunta o seguinte, doutor Marcelo, ela está com uma coceira no canto do olho e depois que ela coça fica com a sensação de olho pesado. Dá para mais ou menos ter algum diagnóstico? A coceira ou prurido, né, ocular tem muitas causas. A mais comum é a alergia, especialmente nesse clima que a gente está vivendo, muito seco, muito pó, é a causa mais provável, né? Agora, por exemplo, quando se tem algum grau que não está corrigido, também pode dar um certo prurido.
O ideal é avaliar, mas a causa provável deve ser alérgica mesmo. Nós temos aqui também a pergunta da Sara, que é do bairro Tiradentes. Ela é paciente do senhor e ela já não tem uma visão. Inclusive ela disse que está marcado com o senhor a cirurgia para janeiro. Mas ela me disse aqui que está meio receosa, meio com medo, e pergunta o seguinte: ela tem o medo, doutor Marcelo, se depois da cirurgia feita nesse olho, que ela está quase perdendo total a visão, não pode prejudicar o outro? Não, na verdade, os olhos são independentes, né? É difícil falar porque eu não me lembro qual a cirurgia que ela vai se submeter, mas... É de catarata, doutor. Hoje em dia a cirurgia de catarata é muito segura, né? Uhum. Dificilmente tem algum problema, alguma intercorrência. Então, a chance de tudo ir bem e ela melhorar é muito grande. O fato do outro olho não conseguir enxergar, já ter uma patologia prévia, provavelmente não interfere no outro, não. A pergunta agora da Maria de Lourdes, a nossa ouvinte do Alvorada, doutor Marcelo. Ela relata o seguinte: ela tem glaucoma, né? Então ela tem a pressão alta nos olhos, no olho. Ela fez a cirurgia. Só que aí vem muito aqueles boatos, né, os comentários, o pessoal dizendo para ela: olha, não adianta, que com o tempo a pressão vai aumentar novamente. Hoje, inclusive, ela relata que está boa. E o pessoal anda dizendo também que mesmo com a cirurgia ela ainda corre o risco de perder a visão. Isso é um caso verídico, doutor Marcelo? A cirurgia para o glaucoma, a trabeculectomia, ela tem que formar uma bolha, como se fosse uma bolha filtrante. Então ela alivia a pressão ocular. Se a pressão dela está num nível bom e o médico dela acha que está tudo ok, não vejo razão para ela se preocupar. Apenas fazer o acompanhamento adequado, né? Se a pressão pode voltar a subir, depende de cada caso. A maior parte não. Os resultados são muito satisfatórios hoje em dia com a cirurgia para o glaucoma. Mas é fundamental ela manter o acompanhamento médico, né? E assim, sempre, todos esses questionamentos, isso é muito comum, outras pessoas ficarem falando, né, tudo. O ideal é questionar o seu médico, né? O seu médico é a pessoa mais capacitada a orientá-lo. Doutor Marcelo, a pergunta agora da Oswaldina, do bairro Domingos Zema. Ela diz que, inclusive tem uma outra pergunta que não sei se a gente vai poder responder as duas em uma só. Problema de carne, né, no olho. E ela diz que está com 2 carnes no olho e dói muito, mesmo usando óculos. Ela faz até 2 perguntas. O caso, doutor Marcelo, é raspagem? E esse tratamento, ele é oneroso? Bom, provavelmente ela tem o pterígio. Pterígio é essa carne, entre aspas, né, que ela vai cobrindo a córnea. O ideal, dependendo do tamanho, se está inflamando com frequência, é fazer a cirurgia. Hoje em dia se faz cirurgia, se faz com um transplante conjuntival, então o índice de volta, né, de recidiva é muito baixo. Em termos de custo, é difícil dizer, porque depende muito do convênio que a paciente tem e da técnica, do material que é usado. O ideal é ela primeiro consultar, ver se realmente tem indicação de se fazer a cirurgia e a partir daí ver exatamente qual que é a melhor maneira, né? Uhum. Essa questão sobre, então, a entre aspas, a carne, né, do olho, responde também a pergunta da Maria de Lourdes, do Pedro Pesutti, mas ela faz uma outra pergunta, doutor. Ela pergunta se o senhor faz a cirurgia no canal da lágrima. Eu mesmo não, mas na nossa equipe lá do ISO tem a médica que faz a parte de vias lacrimais, né? A doutora Márcia, ela faz lá em Uberlândia. Depende do procedimento, né? Tem vários, desde uma simples sondagem das vias lacrimais até a dacriocistorrinostomia, que é esse nome grande, né? Mas basicamente é ligar diretamente o canal da lágrima no nariz. O outro questionamento é do Watson, nosso ouvinte lá do Alvorada. Ele tem uma filhinha de 4 anos, doutor Marcelo, e segundo ele, ela lacrimeja assim, às vezes no olho esquerdo, sem assim, nenhum motivo aparente, ou seja, sem questão de vento, ou principalmente a poeira que causa. É ideal que ele procure um profissional, doutor? Sim, é bom ver a causa, né? Provavelmente é alguma obstrução das vias lacrimais. Se for, o ideal é fazer uma sondagem, né? Já tem 4 anos, não é isso? Isso. O ideal é fazer uma sondagem. Agora, outras
Existem outras causas para o lacrimejamento, né? Às vezes a criança tem o grau em um olho só e pode apresentar o lacrimejamento desse olho. A última pergunta aqui, Eustáquio, nesse momento, lá do Guilhermina Chair, é do Nelson. Ele pergunta ao Dr. Marcelo se há alguma novidade no tratamento da ceratocone. Falei o nome correto, doutor? Chama-se ceratocone. O ceratocone é uma distrofia corneana. Traduzindo, a córnea assume um formato anômalo. Ele fica com o formato de um cone mesmo. Por isso que tem esse nome de ceratocone. O tratamento de ceratocone evoluiu muito, porque antigamente se restringia ao uso de lentes de contato rígidas e transplante de córnea. Hoje em dia a gente tem outras alternativas. Tem desde o cross-link, que é uma cirurgia para cones assim, iniciais para estabilizá-lo. Tem o anel de Ferrara, que ele pode ser implantado para melhorar bastante a visão do paciente. E tem também o transplante de córnea, só que, falando de uma maneira mais simples, ele não é um transplante que não penetra em toda a espessura da córnea. Ele deixa uma camada da córnea do paciente, então com resultados muito bons. Então hoje em dia o ceratocone é uma doença que tem muitas alternativas de tratamento, sim. Ok, nós estamos com o Dr. Marcelo Saito, médico da Isoolhos Araxá. São 9h51, já reta final aqui do nosso Imbirara Notícias. Tem mais uma pergunta aí, Márcio? O telefone não pode ir pro gancho, tá? Tem aqui a participação da Eliane no Francisco Duarte. Primeiro, doutor Marcelo, mais um elogio, né? Ela relata aqui que a mãe está com 82 anos, é paciente do senhor, viu? Está aqui, a Eliane disse que o doutor Marcelo trata ela como se ela fosse uma criança, então ela fica super feliz com o tratamento. Ela pergunta sobre o glaucoma, doutor Marcelo, como a mãe tem, o problema do glaucoma é hereditário? É bom que todos os filhos sempre façam um acompanhamento, façam consultas? Inicialmente, muito obrigado, né, Eliane, pelo carinho, e é sempre com respeito que a gente atende todos os nossos pacientes, né? Sobre o glaucoma, sim, o glaucoma tem um caráter hereditário importante. É importante que todos da família façam os exames, né? Tem algumas pessoas que têm uma tendência maior, são os pacientes que têm miopia, descendentes orientais, outras causas, algumas patologias de base, né? Como quem é diabético e tudo. Então, além da hereditariedade, tem outros fatores que influenciam no glaucoma. E só uma observação, hoje em dia o glaucoma, no mundo ocidental, é uma das maiores causas de cegueira. Então é fundamental sempre consultar, sempre medir a pressão, fazer os exames, né? Ok. 9h53, doutor Marcelo, e o estrabismo, né? O que é o estrabismo? O estrabismo basicamente é o olho torto, né? Que é o seguinte, o olho fica desviado. Pode ser pode ser os dois olhos. É de nascença, doutor? Tem vários tipos de estrabismo. Tem o estrabismo devido ao grau, tem o estrabismo devido a algumas paralisias musculares, algumas doenças neurológicas, então tem várias causas. O ideal do estrabismo é se tratar o mais rápido possível, porque o sistema visual completa a maturação lá pelos 7, 8 anos de idade. Então tem que ser tratado antes. Então muitas vezes tem que usar óculos, fazer tampão, e em alguns casos até cirúrgico. Ok. Pois não, Márcio? A pergunta do Luiz André, é do bairro São Geraldo, doutor. A mesma pergunta em relação à da Eliane sobre a questão de ser hereditário, mas ele pergunta sobre o ceratocone. Pode também passar de geração para a família? É bom fazer o exame também. O ceratocone tem uma relação muito grande com a conjuntivite alérgica. Então, aquele paciente que coça muito os olhos, ele tem uma tendência maior a ter, pelo trauma mecânico mesmo que ele faz na córnea. Então, é sempre bom fazer uma consulta, avaliar sim. E ele pediu aqui, viu, Eustáquio, para a gente passar o endereço, doutor Marcelo. Nós vamos passar. Vai passar daqui a pouquinho, viu, Luiz? No finalzinho aqui a gente passa. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, né, porque é muito comum, principalmente nessa época do ano em que a gente está vivendo, esse clima seco, né, o senhor deve ter muitos pacientes que o procuram que chegam com esse quadro, que é a conjuntivite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da questão da conjuntivite, né, porque, sem dúvida alguma, é uma situação que incomoda bastante, né, o paciente, né? Muito, né? A conjuntivite também tem vários tipos, né?
Nós temos a conjuntivite alérgica, as conjuntivites infecciosas, as bacterianas, as virais. A conjuntivite viral, ela tem uma relação muito grande com o clima. Geralmente esse clima mais frio e seco, a incidência de conjuntivite viral aumenta bastante. A conjuntivite viral, ela é a mais agressiva. Ela incomoda muito, dá muito edema, que é o inchaço, vermelho, secreção. Pode dar até linfonodos, que comumente é íngua, né, que se chama, muita dor. Então, o ideal das conjuntivites... Pode chegar então até num quadro desse, doutor, de ínguas? Pode, sim. A gente chama isso de... São linfonodos, né? Pré-auriculares, geralmente, e pode ser aqui também, debaixo das maxilares. Mas o ideal das conjuntivites é evitar disseminá-la, né? Então, lavar sempre as mãos, evitar contato. Aquela pessoa que tem um quadro de conjuntivite, evitar se afastar do trabalho, né? Se afastar da escola, porque é altamente contagioso. As bacterianas são geralmente com uma evolução mais tranquila, só entrar com um antibiótico, um colírio antibiótico. E as alérgicas, que têm uma incidência grande, usar colírios antialérgicos, né? E evitar esse coçar os olhos, que traumatiza mais a córnea. E geralmente são quadros que permanecem assim por muitos dias, doutor? O que é um quadro de uma conjuntivite? Geralmente as virais demoram mais, porque na verdade o vírus tem que completar um ciclo, né? Na verdade o tratamento é paliativo. A gente espera o próprio sistema imune do paciente combater o vírus. E as bacterianas evoluem mais rápido, porque a gente entra com antibiótico, combate diretamente. E as alérgicas geralmente é tratamento crônico, tem que usar um antialérgico durante um bom período. Ok. Mais alguma situação aí, Márcio? Não, né? Então a gente quer agradecer, são 9h58, já a reta final aqui do Imbirara Notícias, doutor Marcelo, agradecer desde o contato, quando a gente conversou com o senhor, conversamos com a equipe do senhor que trabalha, as meninas que atendem, muito educadas, e assim que a gente agendou, pediu para que o senhor pudesse estar conosco aqui, o senhor logo assim de pronto nos atendeu, e a gente fica muito satisfeito de poder trazer um profissional da envergadura aí, da dimensão que é o trabalho do senhor aqui hoje em Araxá. Basta dizer que desde a primeira vez que a gente anunciou a presença, muitas pessoas, o feedback foi muito grande, o doutor Marcelo vai no Imbirara Notícias, e é importante a gente ter sempre a presença de um médico, para que a gente possa estar levando informação para a nossa população. O Dr. Marcelo Saito é da Isoóleos Araxá, atende aqui na Avenida Imbirara, 228. O telefone, me corrija, doutor, se eu estiver errado, é 3662-1061, o telefone lá da Isoóleos Araxá. Muito obrigado mesmo pela presença do senhor, e que a gente tenha outras oportunidades de trazê-lo para a gente poder levar mais informação para a população. Eu que agradeço, que eu fiquei muito honrado de estar aqui e estou à disposição. Sempre que você precisar, é só falar comigo, a gente está à disposição. Muito obrigado por tudo.